Bom, eu queria começar esse vídeo explicando o porquê desse vídeo, justificando o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Muitas vezes quando eu estou trabalhando e vou almoçar, eu almoço sozinho. Nem sempre eu consigo almoçar com algum colega de trabalho, porque aí é legal, você discute assuntos, quer seja de trabalho ou não. Mas quando eu almoço sozinho, na volta, como está muito frio esses dias, né, e a gente tem que aproveitar os dias de sol para tomar um solzinho, ficar lagarteando no sol, eu fiquei lagarteando lá e pensando, por que eu não aproveito esse tempo para fazer alguma coisa, como por exemplo um vídeo? Que assim, qualquer um hoje em dia tem uma webcam, começa aqui, um computador, apertei gravar aqui, nem sei se a qualidade do vídeo, não estou nem preocupado com isso. Mas desenvolve a oratória, enfim, que eu sinceramente não tenho muita. Então achei legal, achei pertinente fazer esse vídeo. E escolhi um assunto que eu achei bastante interessante, que é o futuro. Por que esse assunto pegou essa semana para mim? Por que veio à cabeça esse assunto? Porque recentemente eu tive uma conversa com a minha cunhada, que é psicóloga, mas ela é muito interessada no assunto futuro, profissões do futuro, enfim. E foi uma conversa bem legal, a gente conversa, não foi troca de mensagem pelo WhatsApp, né? Hoje em dia tudo é assim. E a gente conversou sobre alguns vídeos que ela viu, eu vi também, sobre brasileiros que fizeram cursos nos Estados Unidos, numa empresa que é da NASA, chama Singularity University, e que dá cursos sobre futurologia, sobre toda essa parada aí. E coincidentemente, aqui na empresa, o nosso diretor sócio, ele tem uma visão muito legal do futuro. E ele, claro, ele pensa, nós somos uma empresa de logística, né? E estamos agora, por exemplo, investindo em e-commerce, que a gente enxerga que é o negócio do futuro. Ele fez uma apresentação para nós muito legal sobre o futuro. Ele leu um artigo lá e ele pegou e sumarizou algumas coisas que ele leu e tal. E nos fez uma apresentação sobre o futuro. Nessa apresentação, é claro que a apresentação dele é bem mais longa do que vai ser esse vídeo aqui, eu queria citar só um assunto da apresentação dele, um detalhe, que ficou muito interessante na minha cabeça, ficou muito claro. E assim, são coisas que a gente não pensa, né? Que as coisas acontecem, as coisas simplesmente acontecem e nós vemos elas passarem e acontecerem. Como por exemplo, hoje, eu acabei de falar, a gente, WhatsApp, mensagens instantâneas, é uma coisa que começou com, eu sou da época do ICQ, de mensagens instantâneas, as coisas acontecem. Então a ideia aqui é pensar no que vai ainda acontecer, no futuro. E uma das coisas bem legais que ele falou na apresentação dele foi sobre toda essa briga aí, né, mundial que está havendo com relação ao Uber, a empresa de táxi versus Uber. Bom, ele falou o seguinte, ele falou, hoje a maior empresa de táxi do mundo é o Uber. Só que o Uber não tem nenhum carro, não tem frota, não tem nada. Imagina como que vai ser no futuro. Imagine como que vai ser no futuro. Ele falou o seguinte, no futuro, os seus netos, acho que os meus filhos não vão pegar isso, mas os meus netos, eles não vão nem saber o que é. Assim como hoje meus filhos não sabem o que é uma TV de tubo, os meus netos, eles não vão saber o que é carteira de motorista. Quem vai ter carteira de motorista vão ser só os profissionais. Porque, veja, eu não vou nem entrar no mérito aqui de capitalismo, socialismo, mas quando você tira o poder, né, a mão pesada do governo, da história, né, que controla as licenças de táxi e tal, e vira uma coisa extremamente capitalista, né, que
funciona através de tecnologia, de um aplicativo que encontra os carros e qualquer um pode entrar e virar motorista do Uber e tal. A coisa funciona de um jeito que, bom, hoje todo mundo sabe a febre que é. Você pega um Uber, você tem um serviço melhor que de um táxi por um preço melhor. Enfim, isso é outro assunto para um outro vídeo. Mas imagine no futuro. No futuro, os meus netos, eles não vão ter carro mais, não vai compensar. O custo vai ficar tão baixo que não vai compensar. Não vai compensar ter um carro. Todo mundo vai ter um aplicativozinho ali e quando eu precisar ir para algum lugar eu chamo um carro com motorista, que vai ser mais no futuro ainda autônomo, não vai nem existir a figura da pessoa, do motorista lá. Mas isso também é um assunto para um outro vídeo. Enfim. Então, profissão do futuro, motorista do Uber. Fica a dica, né? É uma das ideias. Então, voltando aqui para o nosso assunto futurologia, vamos chamar assim. Hoje, a gente costuma dizer que isso aqui, né, que o celular, por mais simples que seja, como esse aqui, um celularzinho simples, você compra por R$500 aí em qualquer um smartphone excelente, custo baixo, enfim. Eu costumo dizer que é um escritório no bolso. Tudo você tem hoje no teu bolso. Notebook acabou, gente. Notebook está ultrapassado. O desktop, aquela caixa enorme com monitor e tal, esquece. O que a gente vai ter no futuro? A gente vai ter o celular. Simplesmente, a curto prazo, você vai chegar com o seu celular, plugar um cabinho USB ou não, né? Pode ser Bluetooth, sei lá, whatever. Você vai plugar um cabinho USB, teclado e mouse nele e o monitor já vai estar lá. Aliás, quando você for comprar uma mesa de escritório no futuro, ela já vai vir com teclado, mouse e monitor. Só encaixa o seu celular, já fica carregando ali a bateria e você já entra na tela do seu computador, mas na verdade é o seu celular e você leva para onde quiser. Isso é o futuro. Isso é o futuro que eu enxergo. Que mais? Fala-se muito hoje em dia em segurança, nessa questão de segurança, né? Mas aí vão roubar meu celular e todas as minhas informações, todos os meus dados estão ali. Não estão ali. Hoje já é assim. Hoje você tem os dados do seu celular na nuvem. E quando você perde ou roubam seu celular, você entra via internet remotamente, bloqueia, apaga remotamente seu celular, pega outro aparelho, que você compra outro aparelho, coloca teu usuário e senha lá e ele automaticamente ele devolve tudo que tinha no seu celular, porque estava tudo na nuvem, não estava no seu celular. Mas se eu chegar para o meu avô, se meu avô estivesse vivo, eu chegasse para ele e começasse a falar de nuvem para ele, ele ia falar assim, mas que diabo? Aurinho, que diabo é esse negócio de nuvem que você tanto fala? Não está chovendo, não está nada. Que diabo é esse negócio de nuvem? Bom, gente, eu vou explicar de uma forma muito simples. Estou com uma nuvem aqui na minha mão. Modelo antigo, ultrapassado, 2004. Tá aqui, ó. Isso aqui é a nuvem, ó. Isso aqui é uma nuvem, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um aparelhinho que a gente chama de storage. Vai aqui atrás, vai um HD, igualzinho aquele HD que você tem dentro do computador, lembra? 500 GB e tal. É um HD de 500 GB aqui, 2 até, né? Sei lá quantos, depende do modelo. E você pegava isso daqui na tua casa, ligava lá no teu roteador wireless, e a partir desse momento, colocava todos os seus dados lá nesse HD. A partir desse momento, todas as suas fotos, seus documentos, eles estavam em nuvem, na sua nuvem, que fica na sua casa, conectada na sua internet. A partir daí, você em qualquer lugar do mundo, você pode estar no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, você vai lá via internet com o endereço da tua casa, lá o IP, etc. Não vou entrar em termos técnicos, mas você entra com a tua senha, usuário e tal, e acessa esse carinha aqui que está na tua casa. Tem lá os seus dados de qualquer lugar do mundo. Isso é uma nuvem. Mas hoje em dia isso está ultrapassado. Por quê? Porque você tem hoje, por exemplo, eu vou citar dois grandes aí, Facebook, Google. O que é o Google? A nuvem do Google. Google Drive, dados em nuvem. Então, é um prédio inteiro. É isso aqui do tamanho de um prédio. Simplesmente é isso aqui. A mesma coisa que isso aqui. Só que é do tamanho de um prédio. É gigantesco. É enorme. Então a capacidade proporcionalmente é gigantesca.
E o Google vende um pedacinho desse espaço para cada um de nós. Quando você compra o celular, tal, você tem direito a usar um pedacinho daquele espaço lá e armazenar os seus dados em nuvem. Isso é a nuvem. É uma coisa muito simples que já existe. Esse aparelhinho aqui já existe há mais de 10 anos. Então, assim, só que você criou-se uma maneira de compartilhar, né, distribuir isso, transformou-se isso num negócio, e hoje todo mundo usa naturalmente, sem saber nem que está usando, sem pensar em tudo isso que eu falei de nuvem. Então, é esse o exercício que eu queria fazer, é pensar no que vai acontecer no futuro, né? Imagina, tudo vai ser um aplicativo. Voltando lá atrás, na minha época de graduação, eu gastei uma fortuna, tive que guardar dinheiro tal para poder passar na prova de cálculo. Eu precisava de uma calculadora ultra mega avançadíssima, científica, que era isso aqui, ó. Eu tenho ela até hoje. Custava $600 na época, era muito caro. Para quem está fazendo faculdade, $600 é uma fortuna incomensurável. Nossa, uma capacidade gigantesca de cálculo. Eu fiz programa nessa calculadora, fiz de tudo. Enfim, hoje, se fosse hoje em dia eu não preciso mais dela. Hoje em dia eu tenho ela aqui, ó, no celular, ó, tem um aplicativo que faz a mesma coisa que aquela calculadora fazia. Não tem motivo nenhum para eu comprar essa HP ou qualquer outra calculadora científica. Se eu posso instalar um aplicativo no meu celular que faz a mesma coisa que a calculadora científica. E outros exemplos aí, né? Não vou entrar também nesse mérito porque vai ser assunto para um outro vídeo. Voltando mais lá atrás ainda. Quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, lá no interior, minha adolescência, eu tinha um interesse muito grande por aeromodelismo. Eu tinha lá o meu super ultra moderno aviãozinho, né, lá com aquele cabo de aço, igual vocês veem até hoje, tem no Ibirapuera, lá o pessoal fica rodando, parece um idiota rodando lá com aquele negócio, com 2 cabos que você controla o avião através de fios, né, de fios bem fininhos, 2 cabos de aço bem fininhos. Naquela época, se alguém hoje em dia pegasse lá o DeLorean do Marty McFly, voltasse lá, me encontrasse lá com 14, 15 anos de idade, tentando dar partida no meu motorzinho lá, né, movido a metanol, e dissesse para mim o seguinte, que no futuro, dentro de 15, 20 anos, porque o radiocontrole já existia, o avião de radiocontrole, porém era inacessível, era muito caro, era uma coisa assim, era um hobby de milionário. Mas que não só ia ser por radiocontrole, mas ia ser por FPV, que é o First Person View, que você tem um óculos que você enxerga o que o avião está vendo. Tem uma câmera lá no drone, no avião, sei lá, seja lá o que for, e você vai enxergar, ele vai transmitir o vídeo para você e você vai pilotar ele a longa distância. E mais, que ele vai voar sozinho, ele vai fazer rota sozinho, porque ele tem o GPS. Naquela época, pensar em GPS, satélite, meu Deus, era uma coisa que só aviação e exército, militar tinha acesso a GPS. Hoje é uma coisa natural você usar o GPS, o Waze ou qualquer outro aplicativo no celular. Então, se o Marty McFly falasse para mim assim, não, vai ter, você vai ver lá, eu ia... E se falasse que o motor ia ser elétrico ainda, e que a bateria ia durar mais do que dura o tanque de combustível lá de metanol do meu avião, eu ia rolar no chão de dar risada. Eu ia falar, cara, você é louco. Entendeu? Eu não ia acreditar no DeLorean, né? Lógico. E eu ia dar risada, ia rolar de dar risada. Por quê? Porque naquela época eu não tinha uma visão. É esse tipo de visão que eu queria ter hoje. Né? Porque na minha história, do meu trabalho, eu passei por muitas coisas interessantes com relação à tecnologia, principalmente. Tá? Se bem que, como eu falei, a minha cunhada é psicóloga e ela está pensando no futuro, ou seja, ela não tem nada a ver com tecnologia. Né? Eu falo de tecnologia porque é a minha área de conforto, mas
O exercício de pensar no futuro tem que ser sobre genérico, não pode ser sobre um assunto, né? Aqui eu estou falando de tecnologia, talvez um outro dia eu faça um outro vídeo sobre outros assuntos menos ligados à tecnologia. Mas eu lembro que, voltando à história, né? A história, eu lembro que em 2001 eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos fazer um trabalho e conheci uma empresa lá que chamava na época, hoje ela chama 3D Systems, mas na época ela chamava Z-Corp. E era uma impressora era uma empresa que tinha um foco em impressoras 3D, que na época nem chamava impressoras 3D. Eu vou falar impressora 3D para ficar mais fácil, mas na época chamava estereolitografia, um termo técnico lá. Bom, quando eu vi aquilo, eu entendi o que era aquilo. Eu fiquei maravilhado, mas eu entendi o que era aquilo. Aquilo nada mais era do que a diminuição do tamanho das máquinas, porque na verdade tudo é fabricado por uma máquina, né? O celular, seja o que for, é fabricado por uma máquina, um torno. E hoje em dia a indústria tem uma tecnologia fantástica de tornos de comando numérico, que são tornos automáticos que fabricam a peça automaticamente, que é a mesma coisa que a impressora 3D faz, só que são máquinas gigantescas, caríssimas, custam milhões e que produzem coisas de aço, de qualquer tipo de material, madeira, seja lá o que for, plástico, enfim. A impressora 3D é um pouco mais limitada, mas ela é uma evolução da indústria que vem ficando cada vez mais acessível. É isso que acontece com a tecnologia. É isso que aconteceu com o GPS, que era caríssimo e hoje está acessível a todos. A impressora 3D é a mesma coisa. Esse é o exercício. Vamos pensar o que hoje em dia vai diminuir, vai ficar pequenininho, vai caber no bolso, tanto em custo quanto em tamanho físico, e vai virar um produto e é uma oportunidade de negócio, de profissão, é essa a ideia, né? Lógico. Então, voltando à história, eu vi a impressora 3D em 2001. Eu até tirei foto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu perfil no Instagram, eu postei lá a título de se alguém quiser ver, uma foto minha em 2001, lá em casa, no meu pequeno escritório em casa, lá onde tinha o computador, eu tirei uma foto com uma peça que foi feita nessa impressora 3D em 2001. Aquilo foi fantástico, eu fiquei maravilhado, porque a impressora custava caríssimo, não era igual hoje. E ela tinha uma promoção, a empresa fazia uma promoção que era o seguinte: você podia pegar um desenho seu e mandar para eles por e-mail, que eles imprimiriam, entre aspas, o desenho na impressora 3D e mandariam para você em casa. E eu duvidei que eles mandariam para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, aí eu peguei um desenho qualquer aqui, no caso eu peguei um engate rápido de mangueira, aquelas mangueiras de gato assim, que é uma peça relativamente simples, né? Eu não quis complicar muita coisa, né? Porque e mandei o desenho, e mandei meu endereço e tal, e por incrível que pareça, veio uma caixa cheia de flocos assim para proteger, né? E veio a peça. Parecia de cera assim a peça, e veio a peça. Eu tenho a peça até hoje guardada, e eu postei na época eu tirei uma foto com a peça na mão e a caixa assim para mostrar, nossa, olha que demais. Os caras me mandaram a peça feito nessa tal de estereolitografia. Eu não tinha esse termo ainda, impressora 3D. Para vocês verem que em 2001 ela já existia do mesmo jeito que ela existe hoje. O que mudou então? O que mudou foi o parâmetro de tamanho físico, como eu já falei. Então, repetindo, tamanho físico e custo da solução. Hoje, se não me engano, a Airbus já está, ou a Boeing, eu não lembro qual delas, das duas aí, das maiores empresas de aerospace do mundo, eles já estão produzindo aviões de testes em impressoras 3D. Então imagina, eu lá atrás, lembra? Eu lá em Barbacena, né, soltando meu aeromodelinho de cabo, o Marty McFly falaria para mim assim: cara, esse seu aviãozinho aí
vai ser feito numa impressora 3D. Quando você derrubar ele, que ele cai e quebra tudo, ele vai ser reconstruído a partir de uma impressora 3D. Estão batendo na porta aqui, mas deixa, depois eu atendo lá. Faz parte. Ele vai ser reconstruído a partir de uma impressora 3D. Que você vai ter em casa. Bateu no chão, quebrou, você tira toda a parte eletrônica lá do rádio, do motor e tal. Vai em casa, manda imprimir outro, coloca tudo lá e vambora. De novo, eu ia rolar de dar risada, não ia acreditar em nada disso. Mas eu acredito que eu vivo ainda vou ver isso, porque mais alguns anos, com certeza, a tecnologia vai chegar nesse ponto. Sei que aeromodelismo é um hobby, né? Não existe um investimento muito alto nessa linha, mas pode se tornar bem viável, sim. Um aeromodelo feito numa impressora 3D, se é que já não existe, não sei, nem pesquisei, mas pode ser que exista. Então, assim, a ideia é pensar na profissão do futuro, analisar o futuro, o que já existe. Eu queria que as pessoas postassem aí nos comentários do vídeo. Eu assisto bastante os canais aí porque hoje também, né, falando de futuro, a mídia do futuro são os canais de internet, ninguém assiste televisão mais, você vai lá e procura a notícia que você quer e assiste o vídeo, né? Eu assisto bastante aí os canais Nerdologia, gosto muito do canal do Fábio Marques, Nando Moura, canal do Otário, TV Cifras, que você pode aprender lá a tocar violão, guitarra. Acho maravilhoso, essa mídia é sem palavras. Então vamos aproveitar isso, né? Vamos usar isso, vamos usar minhas horas meio que ociosas aí e fazer algumas coisas e tentar motivar as pessoas a me mandarem o que elas acham. Postem aí, por favor, então, nos comentários o que vocês acham que vai ser do futuro. E a gente abre um canal de discussão, talvez, sobre esse assunto. Sobre negócios, enfim, sobre tudo isso que a gente conversou. Esses dias também conversei com um grande amigo meu, ele tava me mostrando, eu vou postar isso também na descrição do vídeo aí, eu vou colocar a URL aí, os links, né, na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo da loja que vende o equipamento. É um equipamento que, na verdade, é um computador. É um computador do tamanho de um pendrive, que roda o Windows, Linux, enfim, o que você quiser. E ele tem a mesma capacidade que um desktop. Né? Ele estava até tentando ver preço, comprar para a empresa dele, porque é um desktop que você só pluga teclado, igual eu falei do celular. Só que eu peguei essa ideia e falei, bom, se hoje você tem um desktop num pendrive, o próprio pendrive e as coisas que são no formato de pendrive, eles vão ficar obsoletos, né? Como eu já falei. Não vai existir mais o pendrive, as informações vão estar na nuvem ou no seu celular que você anda no bolso, né? Na verdade, o celular vai se tornar só uma forma de você acessar seus dados na nuvem. E o teclado, mouse e monitor, que você pluga lá, quer seja o pendrive, né, a curto prazo ou a mais longo prazo, que a tecnologia vai melhorar, tá, e você vai plugar o teu celular. Enfim, isso daí vai ser só um meio de acessar as informações que estão na nuvem, né? As suas planilhas, seus cálculos, vão estar todas na nuvem. O que você vai usar para acessar? Teclado, mouse, monitor? Se vai ser teclado mesmo, se vai ser uma interface que você fala, enfim, touchscreen igual ao celular, não importa. O que importa, assim, no exercício você tem que pensar, tem uma visão bem esotérica sobre como vai ser. Não precisa ser uma visão detalhada, né? Se vai ser o celular, se vai ser um pendrive, se o pendrive vai ficar obsoleto, mas a ideia os dados vão estar na nuvem, todo o meu trabalho vai estar numa nuvem, e eu não preciso de mais nada. A minha identidade vai estar numa nuvem, né? A minha locomoção vai ser através de um aplicativo, eu não preciso ter carro mais, como eu falei no começo do vídeo, e fazer um exercício sobre isso, tá? Essa é a ideia desse vídeo, desse primeiro vídeo aqui.